Vamos começar? 15 de outubro, dia do professor, e eu quero fazer uma coisa diferente aqui no canal. Quero trocar os papéis. Eu que estou mais acostumado a me apresentar para vocês como um professor, ser tratado por vocês como um professor, quero hoje me colocar na posição de aluno e mostrar para vocês uma lição muito valiosa que eu aprendi com um professor e, claro, trazendo isso para o mundo dos concursos, como é que isso pode te ajudar a se preparar e passar nos concursos públicos. Tá chegando aqui agora? Não sabe como é que as coisas funcionam? Calma, segura a mão, não precisa deixar o like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Vê o vídeo até o final, vê se você gosta, vê se faz sentido o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Aí sim, se é no caso, se eu for útil para você, aí também não se esquece, deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que pode se beneficiar do que a gente está tratando aqui. Primeiramente, eu tenho que fazer justiça. Eu tive diversos professores excelentes na minha vida. De maneira que se eu fosse falar de todos eles, esse vídeo aqui ia durar 7 dias. Então, eu precisei escolher um. Mas posso fazer menções honrosas aqui, por exemplo, a minha esposa, que me ensina todos os dias. Eu não consigo nem listar os assuntos sobre como ter uma vida mais tranquila, sobre saúde emocional mesmo. Já falei num vídeo aqui específico sobre terapia, a imensa contribuição que ela teve, sobre companheirismo, sobre tudo o que importa de verdade na vida. Tenho que dar os créditos aqui para ela, que ela tem uma contribuição absurda na minha vida nesse sentido. Poderia falar dos meus pais, né? Quando eu puxo um pouco mais pro lado do meu pai, ele foi mais responsável por me passar aquela ideia de como o estudo é importante, de que o estudo é algo que ninguém te tire, que pode te levar muito longe na vida. Minha mãe já está um pouco mais responsável por me passar a ideia de disciplina, como é que ela é importante para você conseguir os seus objetivos na vida. Poderia falar dos meus irmãos, poderia falar de colegas de carreira, pessoas com quem eu trabalho hoje, professora Yasmine, que eu já cansei de falar com ela, como é que eu fico assustado com a qualidade que ela tem, com senso de responsabilidade, de estar sempre auxiliando os alunos, fazendo a coisa certa e os melhores materiais possíveis. Poderia falar de todas essas pessoas, mas para esse vídeo específico eu vou escolher um professor que eu tive, que eu nem o conheci pessoalmente e ele muito menos soube da minha existência, que é o nada mais, nada menos que o já falecido, infelizmente, Bill Walsh. Sim, ele é um americano. E caso vocês já tenham percebido aqui pelo cenário, eu gosto bastante de NFL. E lá na NFL existe um time que chama San Francisco 49ers, né? É como se fosse os 49 de São Francisco, que é assim que se escreve, falando mais, né, puxando para o inglês, San Francisco 49ers. Lá na década de 70, mais ou menos, o time estava mal, apanhava de todo mundo. Se tivesse segunda divisão, teria sido rebaixado. Quando ali, no início da década de 80, esse senhor, o Bill Walsh, chega para comandar o time e consegue implantar uma verdadeira revolução. O time, que não tinha ganho nenhum Super Bowl ainda, não tinha ganho nenhum campeonato, passa a ser um time vitorioso. Atualmente ele conta com 5 vitórias, 5 títulos, 3 desses aí foram conquistados na década de 80. Então, assim, uma história que realmente mudou os rumos da franquia. E aí, ele conta essa história, ele explica melhor esse modelo de liderança dele nesse livro aqui que eu deixei até separado, ó. E aí, a lição que eu quero trazer para vocês é justamente o título do livro. The score takes care of itself. Se você manja muito do inglês, você já entendeu, mas para quem não manja muito do inglês, está aqui uma tradução livre. The score, o placar, takes care, toma conta, of itself, de si mesmo, que isso tô melhor que o Duolingo. O placar toma conta de si mesmo. Ele explica diversas coisas aqui nesse livro, mas o que é mais importante, o que pode ajudar você mesmo concurseiro, foi como ele chegou nesse time que, lembra, na década de 70 apanhava de todo mundo, não ganhava nada, não ganhava título, muito menos partida, era difícil mesmo. E ele traz a ideia de padrão de desempenho. Se a gente for pensar em qualquer esporte, em qualquer competição, o time quer o quê? Quer ganhar aquela partida aqui e, consequentemente, ganhar o campeonato. Então quer ter mais gols ou mais pontos de uma maneira geral que o adversário. Só que, em vez de ficar se preocupando com o placar, é melhor, segundo o Bill Walsh, a gente se preocupar com as pequenas coisas do dia a dia. Então ele chegou lá no time, chegou na franquia e simplesmente começou a cuidar de pequenas coisas. Pessoal, tudo que tem o escudo do time, agora vocês têm que ter respeito. Nada assim, ó, do equipamento que vocês usam para treino. Se tem o escudo do time, fica deixando largado, jogado no chão, não. Chegou aqui na hora do treino, chegou aqui nas instalações do time, tem um escudo pintado em um lugar, tenha respeito pela organização que vocês estão trabalhando. Tenha respeito com os fãs. Então, todo dia que vocês chegarem aqui na hora do treino,
cheguem no horário. E outra, não existe essa de na hora do jogo eu faço certinho, na hora do jogo eu me esforço melhor. Cada momento que vocês estão aqui num treinamento se preparando é a hora de dar o melhor. Porque se vocês têm esse padrão de desempenho, é isso que vai refletir na hora do jogo. Se no treino vocês estão fazendo as coisas meia boca, na hora do jogo vocês vão fazer as coisas meia boca. E a ideia dele, ele se preocupou até com a forma que os jogadores começavam a se apresentar. Então, olha, pareçam bem vestidos, tenham respeito quando vocês tiverem que se apresentar à organização, quando vocês forem dar uma coletiva, vocês são ali a cara da organização, então vocês precisam estar apresentáveis. A ideia dele era cuidar dessas pequenas coisas, que na verdade não é pequena em importância não, mas as coisas do dia a dia mesmo, e que elas se refletiriam no dia do jogo, e assim o placar tomaria conta de si mesmo. Ele não precisava ficar se preocupando com o resultado do jogo, ele precisava se preocupar com o dia a dia dos jogadores, com o dia a dia da organização, e mais ainda com esse respeito ao treino, a ter esse padrão de desempenho, de sempre se dedicar ao máximo, que isso refletiria em resultados. E outro dia eu estava até conversando com um grande amigo meu, que às vezes eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que eu admiro, uma história de sucesso, contando algo, dando nome a algo que eu já fazia. E eu olhei e eu percebi que na minha preparação era exatamente isso que eu fazia. Quando eu sentava para resolver questões, eu não estava nem aí se no final do dia o meu percentual de acerto ia estar em 100%, em 10%, 50%, 80%. Ainda que eu acertasse uma questão, por exemplo, eu tinha aquela preocupação de verificar, tudo bem, você acertou porque você sabia ou porque você foi eliminando as questões ali, as alternativas que não faziam sentido e acabou acertando num chute. Isso é muito mais importante, porque aí eu aprendia de verdade. Também quando eu errava, errei, não é legal, beleza? Mas vamos lá, então vai ler os comentários para você aprender mesmo por que você errou. Sem se importar com métrica, com percentual de questão. Quando eu sentava para estudar, não estava nem aí se fulano lia 30, 40, 50, 70 páginas por hora. Tinha dia, quando eu estudava processo civil com a matéria que eu sei, que eu domino, eu lia bastante. Mas tinha dia que eu estudava empresarial, por exemplo, que eu lia 4 páginas, sabe? 2 folhas inteiras, numa hora inteira. E é o que eu precisava, porque o meu foco não era bater aquela meta, ou bater a meta do fulano. Era eu aprender, eu tinha que sair dali, beleza. O que eu estou estudando hoje? Caracterização do empresário, atividade empresarial? Demorei esse tempo todo, mas eu demorei para poder aprender. E foi isso, tendo esse cuidado com pequenas atividades do meu dia a dia nos estudos, eu posso dizer que eu tive sucesso nessa minha caminhada. E sucesso que eu estou dizendo aqui é aprovação. Não estou vinculando isso a uma métrica. Por isso que eu passei rápido, em tanto tempo, mais rápido que fulano. Não, porque cada um tem a sua história, mas foi por isso que eu consegui passar no concurso. Então, às vezes, você que está aí nessa lida, digamos assim, né, que está tentando, está buscando a sua aprovação, às vezes fica meio ansioso, às vezes está querendo passar rápido, é tudo normal. Mesmo eu tendo essa mentalidade, não quer dizer que eu estava livre desses pensamentos. Só que talvez te ajude, e me ajudou muito, parar de focar no objetivo final, por exemplo. Eu quero ser aprovado, eu quero vencer todas essas matérias e focar nos pequenos passos que você tem que fazer para chegar nesse objetivo final e sempre tendo aquela tranquilidade. Se eu cuidar das pequenas coisas, se eu fizer tudo certinho no meu dia a dia, o placar vai tomar conta de si mesmo. Talvez o seu placar seja passar no concurso, mas eu te confesso que isso serve para quase tudo. Eu me vejo aplicando isso até hoje. É lógico que eu quero, por exemplo, dar uma excelente aula. Dei aula recente aqui ao vivo do curso do Treine, que a gente lançou em parceria lá, eu sou coordenador dos cursos de procuradoria. Claro que eu queria dar uma excelente aula, mas antes, para eu chegar na excelente aula, eu tinha que estudar bem o assunto, dominar bem o assunto, criar bons slides, estar preparado para dar aquela aula. Quero fazer um parecer brilhante nas minhas atividades na procuradoria. Então tem que estudar bem o tema, compreender bem aquele processo, as repercussões e, claro, um bom parecer vai sair. Eu não sei qual que é o seu placar, né? A maioria de vocês aqui, como eu falo com concurseiros, o objetivo final é ser aprovado, mas eu tô para te falar que isso aí serve para qualquer atividade na sua vida. E é aquela coisa, tomara que você tenha chegado até aqui e isso te ajude a ter mais tranquilidade, a ter uma melhor trajetória, a passar nos concursos. Ou talvez não, tá tudo certo, eu sempre falo isso com vocês, questionem tudo o que vocês ouvem, inclusive de mim. Talvez essa ideia não vai ser boa para vocês, isso vai te atrapalhar a levar os seus estudos. Se for o caso, tudo bem, é igual eu digo, não tá certo a pessoa que vai e simplesmente aplica tudo o que eu falo aqui sem pensar. Tá certo? A pessoa que pensa, que reflete, entende se aquilo se aplica a você ou não. Beleza? Vídeo um pouco mais reflexivo hoje, mas é bom a gente dar uma mesclada aqui, né? Porque aí a gente vai se conhecendo melhor, vai estreitando a relação, porque eu não quero ser só um professor para vocês, não, por mais que eu tenha muito orgulho de ter seguido por essa profissão. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.